Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Não é propriamente um cenário novo, é um cenário alterado só, porque Jesus é que é o nosso cenário principal e, portanto, vamos falar com Ele, vamos ter em atenção a isso, vamos pôr a água sobre a mesa, os copos, reunir a família e vamos falar de Jesus. Cantamos agora uma canção na página 11. Fazer a prece. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz na nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz na nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Querido Pai, aqui estamos reunidos hoje, mais uma vez, para falarmos da boa nova de Jesus, para assim incutirmos os seus ensinamentos e modificarmos os nossos hábitos e atitudes, colaborando assim para um mundo melhor. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Número 9. A caridade material e a caridade moral. Amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se acham reafirmadas nestes dois preceitos. Se esses preceitos fossem seguidos neste mundo, todos seriais perfeitos, mas não existiriam ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não existiria mais pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais verias nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensei um pouco nisso. Ajudai da melhor forma aos infelizes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que encontreis ao sairdes do vosso invólucro terreno um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz.
Se pudesseis saber a alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles que pude ajudar na minha última existência. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis que o infeliz que repelis agora poderá ser um irmão, um pai, um amigo de outros tempos. E então, se assim for, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, que cada qual pode praticar, aquela que não custa materialmente nada e, contudo, é aquela mais difícil de pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportarem uns aos outros e ao que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados de momento. Há grande mérito, acreditai em mim, num homem saber calar, deixando que fale outro mais tolo do que ele. E isso é ainda uma forma de caridade. Saber calar quando uma palavra infeliz se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos acolhem em casa de pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espiritual, a única, real, elas estão muitas vezes bem longe. Aí está o mérito, sem humilhação, mas com caridade, porque não dar atenção aos erros dos outros é caridade moral. No entanto, essa caridade não deve impedir que se pratique a outra. Pensai, sobretudo, em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos disse. É preciso recordar sempre que ao repelir um pobre, podeis talvez repelir um espírito que vos tenha sido querido e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. Encontrai aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu pude auxiliar algumas vezes e ao qual a meu turno tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Mensagem de Irmã Rosália, Paris, 1860. Uma mensagem do livro Depois Vem e Segue-me, psicografia de Arnaldo Costeira, ainda na Terra. Recordo numerosas histórias que ouvi em reuniões mediúnicas, quando ainda encarnada e trabalhando nesta bendita seara de Jesus. E não me esqueci aquela que um palestrante emérito viveu pessoalmente. Realmente, contam-se numerosos pequenos, nada a que esses divulgadores se prendem, e este a que me refiro costumava guiar-se a partir de certa fase da sua tarefa, reparar que na última fila do salão se sentava um idoso com uma aparência diferente dos demais. A partir de certa altura, essa atenção passou a ser o seu hábito, razão porque era automática a sua preocupação em verificar se o velhinho chegava. Um dia deixou de o ver, e nas reuniões públicas seguintes também. Como acontece a todos nós, um dia partiu, regressou a este lado da vida, convencido que o seu estatuto era especial e que teria à sua espera um grupo de espíritos de condição elevada. Surpreendeu-se ao verificar que ou ainda não tinha morrido, ou lhe estava a ser feita grande injustiça. Passou o tempo que não conseguiu definir, até que resolveu interpelar o Criador, pedindo socorro para a sua ignorância. Viu então aparecer aquele velhinho que desaparecera misteriosamente, a quem pediu esclarecimento. Então, irmão, o que aconteceu consigo? Ora, o que acontece sempre com todos. Voltei para este lado da vida. Então, e vens aqui ter comigo para quê? Não pediste ajuda na tua situação? Sim, mas és tu que me vens ajudar, tu que aprendeste comigo as noções da vida espiritual? Sim, sou eu, e estou-te grato pela ajuda que me preparaste. Porém, o que aprendi de ti, eu procurei pôr em prática na minha vida, mas verifico que tu te esqueceste de fazer o mesmo na tua. Fiquei muito grato à tua ajuda e hoje venho retribuir-te. Pois, meus irmãos, não basta ouvir os ensinamentos de Jesus, é preciso pô-los em prática na sua vida, na nossa vida. Fora da caridade não há salvação. Esta abordagem hoje do Evangelho, de uma forma geral, mas do Evangelho segundo o Espiritismo, nesta mensagem da Irmã Rosário, é significativa para nós apreendermos as questões relacionadas com a caridade. Nós vemos o mundo hoje dedicar-se a uma caridade falsa, uma caridade
fictícia, porque vemos muitas instituições de solidariedade, vemos muitas instituições falando dos pobres, dos sem-abrigo, dos sós, dos abandonados. Vemos muitas instituições distribuir bens materiais, mas não nos preocupamos saber se esses bens materiais distribuídos pelos carentes, pelos necessitados, são aqueles que são oferecidos por um número incontável de pessoas anónimas que não se identificam, que entregam pequenas contribuições de alimentos e em dinheiro, destinadas não sabem a quem, e por isso têm um grande valor, e que depois são selecionadas por pessoas sem escrúpulos, que acabam por aquilo que é melhor, aquilo que é mais apresentável, mais rico, ser desviado para fins inconfessáveis, para benefícios pessoais e particulares. Mas as estações de televisão, os órgãos de comunicação dão grande relevo a isso, fazem grandes reportagens. Nós vemos nas horas de ponta dos telejornais aparecerem essas reportagens, mas depois por trás não vemos exatamente o que é que está saliente, o que é que está realmente a acontecer. É uma abordagem que não é muito correta. Nós temos experiência pessoal de, por exemplo, distribuirmos géneros frescos, alimentos frescos, e as pessoas, porque não estão viçosos, que talvez pudessem, por exemplo, em questão de hortaliças, mergulhar em água e ganharem um vício rápido, mas deitam fora porque julgam que já nem servem para as galinhas, já não servem para os animais. Sinal de que provavelmente não precisam tanto como a gente julga. Recusarem determinados alimentos porque não precisam disso, precisam de telemóveis, precisam de computadores, precisam de aparelhos eletrónicos e gastam o seu dinheiro que poderia ser desviado para o bem-estar dos filhos ou para a melhoria de condições de vida familiares, gastam isso em objetos que, de facto, é lógico que possamos admitir que também tenham direito a isso, como todos os outros, mas é uma caridade que é baseada, a dar e o receber, é baseada muito em pressupostos errados, em pressupostos que não são corretos. Nós vemos hoje defender-se, com certeza, o direito dos animais, porque têm direito, os animais têm direito a não serem maltratados, embora nós saibamos que tudo na natureza foi colocado para dispor, para servir o homem no seu processo evolutivo, mas nós vemos hoje desrespeitar nas leis da vida, desrespeitar a vida no intrauterino, desrespeitar a vida permitindo o aborto, permitindo o estraçalhar, a morte violentíssima de seres humanos que são como nós, não têm ADN de ratos, não têm o ADN de plantas, mas têm o ADN dos seres humanos, e vemos desprezar os seres humanos no ventre materno. Nós hoje vemos recusar determinadas condições de vida ou determinadas aberturas para a vida, para os filhos, como está a ocorrer recentemente com esse desejo de uma jovem senhora que quer ter um filho de um marido que deixou o sêmen, mas que partiu com o cancro, e vemos, entretanto, preparar-se uma sociedade irresponsável para aprovar a lei que garanta a eutanásia como uma forma de matar, de pena de morte, da nova era. Então nós temos que ponderar bem nesta caridade. Será que é caridade antecipar a morte de um idoso ou de alguém que está em doença terminal, antecipar a morte antes que chegue exatamente o momento que Jesus previu, que era o pagamento do último centil? Será que nós, que sabemos que há vida depois da vida, que sabemos que há vida depois da morte, que somos cristãos, que nos dizemos cristãos, que acreditamos que Jesus nos foi preparar um lugar, que acreditamos que Jesus está vivo e, portanto, não morreu, será que nós temos a noção do que é que acontece a quem tem que pagar até o último centil e lhe vê interrompida, às vezes por vontade própria, baseada numa ignorância crassa da lei, mas outras vezes por ligeireza de espírito, ligeireza de conduta, de comportamento dos seus filhos, da ingratidão dos seus filhos, e que de repente acham que já são muito pesados, fardos pesados para a sua vida, e que se aprestam a desejar que haja uma possibilidade de retirá-los do seu resgate, do seu pagamento das suas dívidas. Será que isso é que é caridade? Quando depois temos a noção de que
tudo se tem que pagar até o último centímetro e, portanto, se não for neste lado da vida, terá que ser no outro lado da vida o pagamento. Será que isso é caridade para com aqueles que partem? Ou caridade para com aqueles que sofrem, e sofrem tantas vezes a má cara, a má disposição, o destempero que muitos dos seus familiares que têm, naturalmente, esquecem-se quando eram crianças que foram tolerados e que foram acompanhados e que foram orientados e que causaram sacrifícios tremendos aos seus pais e que hoje não são capazes de ter alguns sacrifícios além daquilo que é normal para com eles que estão em vias de partir para o mundo espiritual mais tarde ou mais cedo. Será que isso é caridade também para com eles? Será que não será mais tarde, não será um despertar terrível, um despertar doloroso para aqueles que assim procedem, porque vão ter que se confrontar com situações, com caminhos idênticos àqueles que fizeram trilhar os outros? É uma questão de ponderar nesse momento tão difícil que a humanidade atravessa e que, naturalmente, vai ter intervenção divina, não temos nenhuma dúvida sobre isso. Já está a ter, aliás, e o pânico, as pandemias, as epidemias, toda esta questão que enfrenta o homem neste momento e que às vezes se sente incapaz de controlar, será que terá que ser esta situação dolorosa a despertar a humanidade para um mundo melhor, para um mundo diferente? Relativamente à caridade, portanto, nós sabemos, e como diz a mensagem, não é? Que há pessoas que acham que já fazem muito porque são sócios aqui, dão donativos acolá, fazem a sua parte do ponto de vista material e não entendem, não é? Então, quando elas questionam, mas para mim caridade é ajudar o próximo fazendo isto, a mensagem diz algo mais, fala das ofensas e das pessoas, não é? Claro. Se puder... A caridade moral, não compreendem por isso, não compreendem muito bem o que é ser capaz, como é que eles vão ser capazes de realmente perdoar, ou seja, de fazer essa caridade que é o perdão. Como é que devem agir quando, por exemplo, as pessoas que estão nas redes sociais às vezes sentem-se ofendidas porque dizem isto e aquilo sobre elas. Como deve ser a sua postura, e especialmente aqueles que É uma extensão da caridade moral que nós vínhamos falando também em relação a este comportamento, em relação à vida. A caridade moral também hoje é mais do que a caridade material, é mais necessária para a sociedade e para a humanidade no período que a gente está a passar. E naturalmente o que nós vemos de uma forma geral é um crescimento exponencial, por exemplo, na área da chamada psiquiatria, da psicologia, da psicoterapia, ou por uma série de coisas desse género que hoje são criadas. Quando eu me recordo, quando era criança, que por cada médico psiquiatra havia 50 dos outros, e agora por cada médico psiquiatra há um dos outros. E há quase tantos médicos nessa área, além dos psicólogos, que não são médicos, e de outras profissões nessa área, e que se dedicam a um tratamento das pessoas que, de facto, resultam de quê? A pessoa vai ao médico e queixa-se, ou ao psicólogo, e queixa-se que está muito nervosa, que tem insónios, que não dorme, que é muito excitada, que grita, que berra, que etc. E o diagnóstico é imediato, é uma depressão, ou é qualquer coisa na área maníaco-depressiva. E claro que isso faz com que haja uma intolerância generalizada, não é? Há uma reação generalizada das pessoas que não compreendem o que é que se está a passar em relação a essa situação, porque é que a pessoa está depressiva, está deprimida, porque é que a pessoa está passando por uma psicose maníaco-depressiva ou por uma agora esquizofrenia, que também é um diagnóstico muito fácil de encontrar aí na nossa sociedade hoje. E não há tolerância e não há aceitação, e há até, como se fosse a lepra de outro tempo, uma certa marginalização social. Ora, aí é também uma incompreensão que se baseia no estado de ignorância em que a humanidade se encontra. Porque nós não entendemos, não sabemos, ninguém nos explica o que é essa coisa de depressão. Que se calhar o português também está a ser muito esquecido, não é? O português também agora está aí tudo baralhado, mas se calhar, se nós formos ver a raiz da própria palavra depressão, é alguém que está sob pressão de alguma coisa ou de alguém. Mas o que é essa alguma coisa ou alguém?
Pronto, é psicologia, é psicólogo, é psicológico, é psiquiátrico, é psico não sei o quê, quando ninguém explica o que é essa coisa da psique, por exemplo. Ninguém explica. Talvez fosse bom fazer um workshop com os gregos para eles explicarem o que é que eles querem dizer com a psique, porque talvez eles nos soubessem ensinar que temos uma palavra clara e evidente para esclarecer isso da psique, que é espírito. Perdão, eles talvez possam dizer que quando foram traduzidos do aramaico para o grego a palavra espírito que Jesus falava, que é como o vento, ninguém sabe de onde vem, talvez eles consigam explicar aos portugueses e aos outros, com certeza, aos outros povos latinos, que eles traduziram para a sua língua, para o grego, como psique. E psique é espírito. E tudo muda quando a gente começa a abordar estas questões, as questões como sendo questões relacionadas com o espírito. E se nós começarmos a relacionar essas questões reais com o espírito, talvez busquemos conhecer o espírito, esclarecer-nos sobre o espírito, sobre aquilo que o espírito é, de onde vem, o que está cá a fazer e para onde vai. E isso é, naturalmente, a ciência espírita que nos traz de volta esse ensinamento, mas que muita gente simplicisticamente recusa ou rejeita imediatamente, atribuindo a isso a feitiçarias, magias, bruxarias e coisas do género, que não tem nada a ver, a não ser que não é positivo para eles, não é? Para, de alguma forma, justificar e esconder a sua, digamos assim, a sua omissão, o seu esquecimento das obrigações reais que competem todos os religiosos e, naturalmente, que são os que fazem as religiões, a toda a filosofia que está distante, está muito distante daquilo que são as filosofias religiosas. Sendo assim, nós vamos ficar por aqui, mas vocês vão continuar, se quiserem, a conversar, a dialogar. E por que não até por questões? E por que não até, nós temos um programa aqui, Aconteceu no Centro Espírita, vamos pôr ao programa, para os responsáveis do programa Aconteceu no Centro Espírita, essas questões, essas dúvidas, porque seguramente os programas permitirão que as respostas surjam. Por hoje, o que é que nós vamos fazer? Como sempre, não é? Vamos fazer a nossa cadeia da fraternidade. A cadeia da fraternidade é um momento em que a irradiação pelas famílias que não conhecem Jesus, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a esperança, que não conhecem a serenidade e a paz, e vamos fazer uma radiação por elas. E vamos todos sintonizar o nosso pensamento com Ele, com o Mestre, e pedindo, Senhor, se for possível, que esta noite os teus mensageiros, os valentes socorristas, que sabemos que percorrem o mundo inteiro, passando e deixando um pouco de paz e um pouco de serenidade a todos nós, que possam visitar esses lares em desavença, em desalinho, e deixar as nossas vibrações de amor, as nossas vibrações de fraternidade e de paz, e que esta noite seja um pouco melhor para todos eles. Abençoa a todos, Senhor. Fortalece as tuas falanges, os teus mensageiros, e que esta noite seja um pouco diferente para eles. Ora, então, na página 26. Meu irmão que choras, lágrimas sentidas pelas muitas feridas de teu coração, não te desesperes neste mundo velho. Lê o Evangelho, que é consolação. Lá encontrarás tanta dor sentida por quem deu guarida à reparação. Toma a tua cruz, vem vencer a morte, encontrar o norte com nosso Jesus. Meu irmão na dor, que perdeste a fé e andas em maré de vil perdição. Não te percas mais nas trevas do mundo, tão negro e imundo,
busca a salvação e encontrarás no cimo do monte a luz no horizonte, sem ser ilusão. Vem sentir Jesus, vem cantar amigo, vamos dar abrigo à luz do Senhor. E ficamos por aqui. Continuação de uma noite feliz, tranquila, ou de um dia, poderá ser que nos ouçam nos antípodas e que seja ainda dia para todos vós, mas continuem em paz, serenidade, que Deus abençoe o vosso lar. Até para a semana, se Deus quiser. Muito boa noite.